O som da notificação vibrou no bolso da minha calça. 3 da tarde. Quarta-feira. Eu estava parado na porta do quarto, segurando uma mala que não era minha. Dentro dela, roupas que eu nunca tinha visto, perfume que não era o dela, e um bilhete dobrado ao meio, com uma letra que eu conhecia muito bem. Minha esposa estava em casa, tomando café na cozinha como se nada tivesse acontecido, como se aquela mala não existisse, como se os últimos 6 meses não tivessem sido uma mentira. Eu respirei fundo, senti o peito apertar, e algo dentro de mim mudou. Não era raiva. Não ainda. Era uma clareza estranha, quase fria. Eu sabia exatamente o que ia fazer. Se você quer acompanhar essa história até o final, inscreva-se no canal agora. E me diz nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vamos lá. Tudo começou de um jeito tão comum que eu nem percebi. Pequenas coisas. Ela chegando mais tarde em casa. O celular sempre virado para baixo. Aquele jeito diferente de olhar quando eu perguntava onde ela tinha estado. No começo, eu achei que era trabalho. Ela sempre foi dedicada, sempre foi focada. Mas aí vieram as viagens. 3 em 2 meses. Todas de última hora. Todas sem aviso. E sempre sozinha. Quando eu perguntava se eu podia ir junto, ela sorria, tocava meu rosto e dizia que era coisa rápida, que não valia a pena eu me cansar. Que ela voltava logo. Eu acreditei. Porque a gente acredita nas pessoas que a gente ama, não é? A gente quer acreditar. A gente precisa acreditar. Porque admitir que algo está errado é admitir que você pode estar perdendo tudo. E eu não estava pronto para isso. Então eu fingia que estava tudo bem. Fingia que aquele perfume diferente no pescoço dela era do escritório. Fingia que aquelas mensagens que ela apagava rápido demais eram só spam. Fingia que o jeito que ela desviava o olhar quando eu chegava perto não significava nada. Mas tem um limite para quantas vezes você consegue fingir. E o meu limite chegou numa terça-feira à noite, quando ela disse que ia viajar de novo. Só que dessa vez, algo não bateu. Ela disse que ia para São Paulo. Reunião de negócios. Voltava na quinta. Mas quando ela saiu, eu entrei no computador dela. Não por desconfiança, ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo. Eu só queria confirmar. Só queria ver o e-mail da empresa confirmando a viagem. Só queria ter certeza de que eu estava errado. Não estava. Não tinha e-mail nenhum de viagem. Não tinha confirmação de hotel. Não tinha passagem comprada. Tinha outra coisa. Uma troca de mensagens com um nome que eu não conhecia. E quanto mais eu lia, mais o chão sumia debaixo dos meus pés. Não eram mensagens de trabalho. Eram mensagens de alguém que conhecia minha esposa de um jeito que só eu deveria conhecer. Alguém que falava com ela sobre planos. Sobre fugir. Sobre recomeçar. Sobre dinheiro. Muito dinheiro. Eu fiquei ali, sentado na frente da tela, sem conseguir respirar direito. Minha mão tremia no mouse. Meu coração batia tão forte que eu sentia pulsação nas têmporas. E eu continuei lendo. Mensagem após mensagem. Semana após semana. Tudo planejado. Tudo combinado. Ela ia pegar o dinheiro que tínhamos investido juntos no negócio. 3 milhões de reais. Metade era meu. Metade era dela. Só que nas mensagens, ela falava como se fosse só dela. Como se eu não existisse. Como se esses 3 anos de sociedade, de parceria, de construção, fossem nada. E o pior, ela ia assumir. Transferir tudo. Fechar a empresa. E desaparecer com ele. Eu salvei tudo. Printei cada mensagem. Cada e-mail. Cada comprovante. E esperei. Porque eu precisava ter certeza. Precisava ver com meus próprios olhos. Precisava ouvir da boca dela. Não porque eu duvidava do que tinha lido, mas porque parte de mim ainda queria estar errado. Ainda queria que tivesse uma explicação. Ainda queria acordar e descobrir que tudo aquilo era um pesadelo. Ela voltou na quinta, como tinha prometido. Chegou sorrindo, me beijou, perguntou como tinha sido meu dia. Perguntou se eu tinha comido direito, se eu tinha dormido bem, como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse passado 3 dias com outro homem. Como se ela não estivesse planejando me roubar e sumir da minha vida. E eu olhei para ela, e pela primeira vez em anos, eu não reconhecia a pessoa na minha frente. Comenta sim se você já passou por algo parecido. Comenta não se isso nunca aconteceu com você. Eu não disse nada naquele dia, nem no outro. Eu fiquei observando, vendo ela agir normalmente, vendo ela mentir com tanta facilidade que até assustava. E enquanto isso, eu me preparava. Porque se ela achava que ia me passar para trás, ela estava muito enganada. Eu não ia deixar. Não sem lutar.
não sem garantir que ela pagasse pelo que estava fazendo. E foi aí que eu lembrei de uma coisa que ela tinha esquecido: o contrato. Quando a gente abriu a empresa juntos, eu insisti em fazer tudo no papel, tudo registrado, tudo documentado. Ela achou exagero na época. Disse que não precisava, que éramos casados, que confiávamos um no outro. Mas eu insisti. E graças a Deus eu insisti. Porque naquele contrato tinha uma cláusula. Uma cláusula que dizia que qualquer movimentação acima de R$ 500.000 precisava da assinatura dos dois sócios. E ela não podia fazer nada sem a minha autorização. Ela não sabia que eu sabia. E isso me dava tempo. Tempo para agir. Tempo para me proteger. Tempo para virar o jogo. Na sexta-feira, ela disse que ia sair com as amigas, que ia voltar tarde, que era aniversário de não sei quem. Eu disse que tudo bem, que eu ia ficar em casa, assistir um filme, relaxar. Ela saiu às 8 da noite, cabelo arrumado, perfume forte, roupa que eu nunca tinha visto, e eu esperei ela sair. Esperei o carro sumir na esquina, e então eu liguei para o meu advogado. Eu expliquei tudo, mostrei as mensagens, mostrei os e-mails, mostrei as provas, e ele me disse exatamente o que eu precisava fazer. Bloquear qualquer movimentação financeira da empresa, notificar o banco, preparar uma ação judicial, e mais importante, confrontar ela, mas não de qualquer jeito, do jeito certo, no momento certo, com testemunhas, com provas, com tudo documentado, porque eu não ia só impedir que ela me roubasse, eu ia garantir que ela perdesse tudo. No sábado de manhã, ela acordou tarde, desceu para a cozinha, pegou um café, sentou na mesa, e foi aí que ela viu a mala. A mesma mala que eu tinha achado escondida no armário do quarto de hóspedes. A mala com roupas, perfumes, passagens impressas e um bilhete. Ela congelou. O rosto dela perdeu a cor. A xícara tremeu na mão dela, e ela me olhou. Eu estava sentado na outra ponta da mesa, com o celular na mão, e eu disse, com a voz mais calma que eu consegui: a gente precisa conversar. Ela não respondeu. Ficou ali, parada, olhando para a mala como se aquilo fosse aparecer do nada. Como se eu não tivesse visto. Como se pudesse inventar alguma explicação que fizesse sentido. Mas não tinha explicação. A gente sabia disso. Eu sabia. Ela sabia. E o silêncio entre a gente era tão pesado que eu conseguia ouvir o relógio da parede marcando cada segundo. Tic, toc, como se o tempo tivesse parado só para assistir aquele momento. Ela colocou a xícara na mesa, devagar. As mãos dela tremiam, e então ela olhou para mim, não com raiva, não com desespero, com medo. Medo de que eu soubesse, medo de que tudo tivesse acabado, medo de perder o controle da situação que ela tanto tinha planejado. E foi nesse momento que eu percebi uma coisa: ela não estava arrependida por ter me traído, ela estava arrependida por ter sido pega. Eu peguei o celular e coloquei em cima da mesa, a tela iluminada, as mensagens abertas, tudo ali, cada palavra, cada plano, cada mentira. Ela olhou para baixo, leu a primeira mensagem, a segunda, e o rosto dela mudou. A cor sumiu, os olhos arregalaram, a respiração ficou rápida, curta, desesperada, e ela tentou falar. Abriu a boca, fechou, abriu de novo, mas nada saiu, porque não tinha o que dizer. Eu falei baixo, mas firme: quanto tempo? Quanto tempo você está planejando isso? Quanto tempo você está mentindo para mim? Quanto tempo você fingiu que me amava enquanto organizava um jeito de me roubar e sumir? Fala, eu mereço pelo menos isso, a verdade. Ela respirou fundo, passou a mão no cabelo, e começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de pânico, de quem sabe que perdeu, de quem sabe que não tem mais como voltar atrás. E entre soluços, ela tentou justificar. Disse que não era o que eu estava pensando, que aquelas mensagens eram antigas, que ela tinha terminado com ele, que ela ia me contar. Que ela só estava confusa, que ela me amava. Eu deixei ela falar. Deixei ela inventar cada desculpa, cada mentira, e quando ela terminou, eu só balancei a cabeça. Não, não era assim que funcionava. Não dessa vez, porque eu tinha visto tudo. Eu sabia de tudo, e ela não ia conseguir me enganar de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu disse. Você realmente acha que eu acredito nisso? Você acha que depois de tudo que eu li, de tudo que eu vi, eu vou acreditar que você mudou de ideia? Que você ia me contar? Que tudo isso foi um erro? Ela não respondeu.
Só continuou chorando. E eu continuei. Você sabe o que mais me machuca? Não é a traição. Não é você ter se envolvido com outro. É o fato de que você planejou me roubar. Planejou pegar 3 milhões de reais que são metade meus e sumir como se eu não existisse. Como se esses anos todos não significassem nada. Como se eu fosse só um obstáculo no seu caminho. Ela levantou a cabeça. E pela primeira vez, a máscara caiu. Não tinha mais desespero. Não tinha mais lágrimas. Tinha raiva. Uma raiva fria, calculada. E ela falou, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Você não entende. Você nunca entendeu. Eu construí essa empresa tanto quanto você. Eu trabalhei. Eu me sacrifiquei. E você acha que só porque está no papel que é meio a meio, que é justo? Você não faz ideia do que eu passei. Eu ri. Não porque era engraçado, mas porque era absurdo. Ela estava tentando virar a situação, tentando fazer parecer que eu era o vilão, que eu era o problema. E eu não ia deixar. Você tem razão, eu disse. Eu não sei o que você passou. Por que você nunca me contou? Você preferiu planejar me trair e me roubar. Preferiu mentir. Preferiu me usar. Então não venha agora tentar jogar a culpa em mim. Se essa história está te prendendo, deixa um like. E se você quer apoiar o canal, manda um super thanks. Cada apoio faz diferença. O clima na sala estava insuportável. Ela se levantou, começou a andar de um lado para o outro. E então ela parou, virou para mim, e perguntou, com a voz trêmula, o que você vai fazer? Eu olhei para ela, e pela primeira vez em dias, eu me senti no controle. O que eu vou fazer? Eu vou impedir que você roube o que é meu. Eu já liguei pro advogado. Já bloqueei qualquer movimentação da empresa. Já notifiquei o banco. Você não vai conseguir tirar um centavo sem a minha assinatura. E mais, eu vou entrar com uma ação para dissolver a sociedade e garantir que eu recebo o que é meu. Cada real. O rosto dela ficou branco. Você não pode fazer isso. Posso sim. E já fiz. Ela deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. E pela primeira vez, eu vi que ela realmente não tinha pensado que eu fosse descobrir. Que eu fosse reagir. Que eu fosse lutar. Ela tinha me subestimado. E agora estava pagando o preço. Mas eu não tinha terminado. Porque eu queria que ela entendesse. Queria que ela sentisse o peso do que tinha feito. E eu continuei. Você sabe o que é engraçado? Você planejou tudo isso. Cada detalhe. Cada mentira. Mas você esqueceu de uma coisa. Você esqueceu que eu também sei jogar. E enquanto você estava ocupada planejando me trair, eu estava me protegendo. Ela se sentou de novo. As pernas não seguravam mais. E ela sussurrou, quase sem voz. E agora? Agora você vai assinar os papéis que o advogado preparou. Você vai transferir a sua parte da empresa para mim. Ou você vai responder por apropriação indébita e fraude. Você escolhe. Ela me olhou com ódio, com desprezo, como se eu fosse um monstro. E talvez, naquele momento, eu fosse. Mas eu não me importava, porque ela tinha feito a escolha dela. E agora eu estava fazendo a minha. O silêncio voltou, pesado, sufocante. E eu esperei. Esperei ela processar. Esperei ela entender que não tinha saída, que o jogo tinha acabado. E que dessa vez, ela tinha perdido. Comenta aí se você acha que eu fiz a coisa certa, ou se você teria feito diferente. Depois de alguns minutos que pareceram horas, ela pegou o celular. Digitou alguma coisa, e mostrou para mim. Era uma mensagem pro tal cara. Dizendo que tinha dado errado, que eu tinha descoberto, que não ia dar para continuar com o plano. A resposta veio rápido. Ele perguntando o que ela ia fazer, se ela ia conseguir o dinheiro de outro jeito, se eles ainda iam fugir juntos. Eu li tudo, e cada palavra era como uma facada, porque confirmava o que eu já sabia, que não era só sobre dinheiro. Era sobre ela realmente querer recomeçar com outra pessoa. Era sobre ela realmente ter planejado me deixar sem nada, sem explicação, sem chance de defesa, só sumir. Ela desligou o celular, jogou na mesa, e olhou para mim. E agora a raiva tinha ido embora. Só tinha cansaço, derrota, e uma tristeza profunda. Não por mim, mas por ela. Por ter perdido, por ter sido pega, por ter que enfrentar as consequências. Eu me levantei, peguei a mala, e levei para a porta. Você tem duas opções. Ou você sai agora e a gente resolve isso pelos advogados. Ou você fica, assina os papéis, e a gente encerra isso de forma civilizada. Mas de qualquer jeito, acabou. A gente acabou. A sociedade acabou.
E você vai me pagar os 3 milhões que tentou roubar. Ela não se mexeu. Ficou ali, sentada, olhando pro nada. E eu percebi que ela realmente não tinha plano B. Não tinha pensado no que fazer se desse errado. Porque para ela, não ia dar errado. Ela tinha tanta certeza de que ia conseguir que nem se preparou para a possibilidade de fracassar. E foi aí que eu entendi que o maior erro dela não foi me trair, foi me subestimar. Passou uma semana de silêncio. Ela não saiu de casa, não atendeu o telefone, não respondeu às mensagens dele, do cara que ela jurou que ia largar tudo para ficar junto. E eu fiquei observando ela desmoronar aos poucos, observando a realidade bater na porta e ela não ter para onde correr. Porque quando você planeja algo por tanto tempo e tudo desmorona de uma vez, o que sobra é o vazio. E ela estava vivendo esse vazio. Mas eu não tinha pena. Não podia ter. Porque se eu tivesse descoberto um dia depois, uma semana depois, talvez já fosse tarde demais. Talvez ela já tivesse conseguido transferir o dinheiro. Talvez eu estivesse agora tentando recuperar o que era meu enquanto ela estava em outro país recomeçando a vida. E eu estaria aqui, sozinho, traído e roubado. Então não. Eu não sentia pena. Os papéis chegaram na quinta-feira. O advogado trouxe pessoalmente. Sentou comigo na sala e explicou cada cláusula, cada linha, cada detalhe. Era simples. Ela transferia a parte dela da empresa para mim. Eu pagava a ela o valor justo de mercado, calculado por um perito independente. E a gente encerrava tudo. Sociedade, casamento, tudo. Sem brigas intermináveis. Sem processos que durariam anos. Limpo, rápido, final. Ele deixou os documentos em cima da mesa e foi embora. E eu fiquei ali, olhando para aquelas páginas que representavam o fim de tudo que a gente tinha construído. Ou pelo menos, de tudo que eu achava que a gente tinha construído. Porque agora eu entendia que para ela, nunca foi sobre construir junto. Foi sobre construir até o momento certo de pegar tudo e ir embora. Ela desceu as escadas devagar. O cabelo despenteado, os olhos inchados, a roupa amassada. E ela viu os papéis, viu o advogado saindo, e me olhou, com aquele olhar de quem quer perguntar mas já sabe a resposta. Eu apontei para a mesa. Está tudo aí. Você lê, você assina, e a gente encerra isso. Ou você não assina, e a gente resolve na justiça. Mas de qualquer jeito, acabou. Ela se aproximou, pegou os papéis, começou a ler. E a cada linha, eu via o rosto dela mudando. Não era raiva, não era tristeza. Era resignação, era a aceitação de que ela tinha perdido, de que não tinha mais volta, de que o jogo tinha acabado e ela estava do lado errado. Ela leu tudo, cada página, e quando terminou, ela colocou os papéis de volta na mesa, e perguntou, com a voz fraca, quase sem força, quanto? Quanto o quê? Quanto você vai me pagar pela minha parte? Eu peguei o laudo do perito, entreguei para ela. Está tudo calculado aqui, valor justo de mercado. Você vai receber exatamente o que sua parte vale. Nada mais, nada menos. Ela olhou os números. E pela primeira vez em dias, ela sorriu. Mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso amargo, irônico, como se ela tivesse entendido a piada cruel do destino. Ela tinha planejado sair com 3 milhões. E agora ia sair com menos da metade. Porque metade era minha. E eu não ia abrir mão. Se você está acompanhando até aqui, comenta sim. Se ainda está em dúvida sobre o que você faria, comenta talvez. Ela pegou a caneta, hesitou, olhou para mim, e pela última vez, tentou. A gente não pode conversar sobre isso? A gente não pode tentar de novo? Eu sei que errei, eu sei que estraguei tudo, mas a gente passou tantos anos juntos. Isso não significa nada? Eu respirei fundo, e respondi. Significava tudo. Até o momento que eu descobri que você estava planejando me trair e me roubar. Aí deixou de significar. Porque não dá para voltar disso. Não dá para fingir que não aconteceu. Não dá para reconstruir confiança quando ela foi destruída dessa forma. Então não, a gente não pode tentar de novo. Ela baixou a cabeça. E finalmente, assinado. Página por página. Cada assinatura era como uma despedida. Como um reconhecimento de que tudo tinha acabado. E quando ela assinou a última página, ela empurrou os documentos para mim. E levantou. Eu vou buscar minhas coisas. Pode ir. Ela subiu as escadas. E eu fiquei ali, segurando aqueles papéis que oficializavam o fim. E mesmo sabendo que eu tinha feito a coisa certa, mesmo sabendo que eu tinha me protegido, uma parte de mim doía.
Porque não era assim que eu imaginava que ia terminar. Não era assim que eu queria que terminasse, mas era a única forma possível. Ela voltou 1 hora depois, com 2 malas, as mesmas que ela ia usar para fugir. E dessa vez, ela estava realmente indo embora, não para recomeçar com ele, mas para tentar juntar os pedaços sozinha. Ela parou na porta, olhou para trás, e disse, quase num sussurro, me desculpa. Eu não respondi, porque não tinha o que responder. Desculpa não apaga o que foi feito. Desculpa não reconstrói confiança. Desculpa não muda o fato de que ela escolheu me trair. Então eu só olhei, e deixei ela ir. A porta fechou, e pela primeira vez em semanas, a casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, mas necessário, porque era o silêncio do recomeço. Era o silêncio de quem precisava processar tudo o que tinha acontecido e seguir em frente. Eu peguei o celular. Liguei pro advogado. Confirmei que os papéis estavam assinados, que eu ia levar no cartório no dia seguinte, que em breve, tudo estaria oficialmente encerrado. E ele me parabenizou. Disse que eu tinha feito a coisa certa, que muita gente não tem coragem de agir rápido, que muita gente deixa a emoção falar mais alto e acaba perdendo. Mas eu não perdi. Eu me protegi. Mas no fundo, mesmo tendo me protegido financeiramente, eu sabia que tinha perdido alguma coisa. Tinha perdido a ilusão de que o amor era suficiente. Tinha perdido a confiança de que quando você constrói algo com alguém, essa pessoa vai valorizar. Tinha perdido a ingenuidade de achar que traição era algo que só acontecia com os outros. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei repassando cada momento, cada sinal que eu ignorei, cada vez que ela mentiu e eu acreditei, cada vez que ela olhou nos meus olhos e fingiu que me amava enquanto planejava me deixar. E eu me perguntei quantas vezes isso tinha acontecido, quantas vezes ela tinha deitado do meu lado pensando nele, quantas vezes ela tinha sorrido para mim sabendo que estava me enganando. Mas não adiantava. Não adiantava ficar procurando respostas que eu nunca ia ter. Não adiantava tentar entender o que passou na cabeça dela, porque no final, o que importava era o resultado. E o resultado era que ela tinha tentado me destruir. E eu não deixei. Se essa história te fez refletir, deixa um super thanks. Histórias reais precisam ser contadas. Os dias seguintes foram estranhos. A casa vazia. O silêncio constante. A rotina que antes tinha 2 pessoas e agora só tinha uma. E eu percebi que era isso. Era assim que recomeçava. Não com grandes gestos. Não com mudanças radicais. Mas com pequenos passos. Com a aceitação de que o passado ficou para trás. E que o futuro, por mais incerto que fosse, estava nas minhas mãos. Eu registrei os papéis. Oficializei a transferência. Paguei a ela o valor acordado. E encerrei a sociedade. A empresa agora era só minha. E mesmo que tivesse custado caro emocionalmente, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Porque se eu não tivesse agido rápido, se eu tivesse deixado a emoção tomar conta, eu estaria agora lutando para recuperar o que era meu. E talvez não conseguisse. 2 semanas depois, eu recebi uma ligação. Era o advogado dela, dizendo que ela queria conversar. Que ela precisava de mais tempo para sair do apartamento. Que ela não tinha para onde ir. E eu quase ri. Porque era exatamente isso que ela tinha feito comigo. Tinha planejado me deixar sem nada, sem aviso, sem chance. E agora estava pedindo consideração, pedindo tempo, pedindo ajuda. Eu disse que ela tinha mais 1 semana, 7 dias. E depois disso, eu ia trocar as fechaduras. Porque aquela casa era minha. Assim como a empresa. Assim como tudo que ela tinha tentado roubar. E se ela não tinha planejado o que fazer depois de ser pega, o problema era dela. Não o meu. Mas mesmo dizendo isso, mesmo sendo firme, uma parte de mim se perguntava se eu estava sendo duro demais, se eu estava deixando a raiva falar mais alto do que a compaixão. Porque no fundo, eu ainda lembrava de quando a gente era feliz, quando a gente ria junto, quando a gente sonhava junto, e doía saber que tudo aquilo tinha sido uma mentira. Ou pior, que tinha sido real uma vez e ela tinha escolhido jogar fora. Os dias passaram, e no 7º dia, ela saiu. Deixou as chaves na mesa. Não deixou o bilhete. Não mandou mensagem. Só foi embora. E eu fiquei ali, segurando aquelas chaves que representavam o fim definitivo de tudo. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti um alívio. Um alívio estranho, misturado com tristeza, mas alívio mesmo assim. Porque agora eu podia recomeçar. Podia respirar sem sentir aquele peso no peito. Podia olhar para o futuro sem medo de ser traído de novo.
sem medo de acordar um dia e descobrir que tudo o que eu construí tinha sido roubado. Eu reorganizei a casa, tirei tudo que era dela, doei roupas, doei móveis, doei tudo que me lembrava dela. E aos poucos, o espaço foi ficando diferente, foi ficando meu, só meu, e isso era libertador. A empresa começou a crescer de novo, sem ela, sem as discussões, sem as mentiras. Eu contratei pessoas novas, pessoas de confiança, e aos poucos, tudo foi se reorganizando, foi se reconstruindo. E eu percebi que talvez, no final das contas, ela ter me traído foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque me mostrou que eu era capaz de me proteger, que eu era capaz de reagir, que eu era capaz de recomeçar. Se você está gostando da história, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Uns 3 meses depois, eu estava no mercado, comprando coisas para casa, e eu vi ela, do outro lado do corredor. Ela me viu também, e por um segundo, a gente ficou ali, parado, se olhando, e eu não senti raiva, não senti dor, não senti nada, só uma indiferença estranha, como se ela fosse uma pessoa qualquer. Alguém que eu conheci uma vez e não fazia mais parte da minha vida. Ela deu um passo na minha direção, como se fosse falar alguma coisa, mas eu balancei a cabeça e virei as costas, porque não tinha nada para ser dito. Não tinha mais conversa, não tinha mais nós, tinha só eu, e eu estava bem com isso. Quando eu saí do mercado, o sol estava brilhando, o céu estava limpo, e pela primeira vez em meses, eu senti que estava realmente livre, livre do passado, livre das mentiras, livre dela. E isso valia mais do que qualquer dinheiro, mais do que qualquer empresa, mais do que qualquer coisa. Alguns meses depois, eu soube que ela tinha voltado para a cidade onde cresceu, que estava morando com os pais, que estava tentando recomeçar. E eu desejei que ela conseguisse, não porque eu me importava, mas porque eu tinha aprendido que guardar rancor só machuca quem guarda. E eu não queria mais ser essa pessoa, não queria mais carregar esse peso. Eu conheci gente nova, fiz amigos novos, comecei a sair mais, comecei a viver de novo, e cada dia que passava, o passado ficava mais distante, mais nebuloso, como se fosse um pesadelo que eu finalmente tinha acordado. E a empresa? A empresa prosperou, cresceu mais do que eu imaginava, mais do que a gente tinha sonhado quando começou. E toda vez que eu olhava para o balanço, para o faturamento, para os números, eu pensava que talvez aquilo tudo tinha acontecido por um motivo. Que talvez eu precisava passar por aquilo para entender o valor de confiar nas pessoas certas, e de não confiar cegamente. Um ano depois, eu estava numa reunião, e alguém comentou sobre sociedade, sobre parceria, sobre confiar no sócio, e todo mundo na sala estava falando sobre como era importante ter alguém em quem confiar. Alguém que estava junto nos momentos difíceis, alguém que dividia o peso, e eu fiquei quieto, porque eu sabia que nem sempre era assim, que às vezes, a pessoa que você mais confia é a que te apunhala pelas costas. Mas eu também sabia que não podia deixar aquilo me impedir de confiar de novo, de acreditar de novo, de construir de novo, porque se eu deixasse, ela teria vencido, teria me destruído de verdade, e eu não ia deixar. Comenta aí o que você faria se estivesse no meu lugar. Se você teria perdoado, se você teria cobrado, se você teria seguido em frente. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que aquilo foi um divisor de águas. Foi o momento que me transformou, que me ensinou que confiança não é algo que você dá de graça, é algo que você constrói, algo que você protege, e algo que, quando quebrado, quase nunca se conserta. Eu aprendi que amar alguém não significa ser ingênuo, não significa ignorar os sinais, não significa fingir que está tudo bem quando não está. Aprendi que autopreservação não é egoísmo, é sobrevivência. E que proteger o que é seu não te faz uma pessoa ruim, te faz uma pessoa inteligente. E os 3 milhões? Os 3 milhões que ela queria roubar e sumir? Eles continuaram onde sempre estiveram, na empresa, sendo investidos, sendo multiplicados. E toda vez que eu vejo aquele valor crescer, eu lembro que eu poderia ter perdido tudo, mas eu não perdi, porque eu agi rápido, porque eu confiei no meu instinto, porque eu não deixei a emoção me cegar. Ela tentou me destruir. Tentou me roubar. Tentou me deixar sem nada. Mas no final, a única pessoa destruída foi ela. Porque eu segui em frente. Eu me reconstruí. Eu prosperei. E ela? Ela ficou com as consequências das próprias escolhas. E se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa história, é isso.
Quando alguém te trai, quando alguém tenta te destruir, você tem duas escolhas. Você se deixa ser destruído, ou você luta. Você se protege, você reage, e você sai mais forte do outro lado. Eu escolhi lutar. E foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Mas tem uma coisa que eu ainda não contei. Uma coisa que aconteceu poucos dias depois dela assinar os papéis. Uma coisa que mudou tudo de novo. E que me mostrou que a história não tinha acabado ainda. Eu estava no escritório, trabalhando, quando recebi um e-mail. Um e-mail de uma conta que eu não conhecia. O assunto dizia apenas: você precisa saber disso. E quando eu abri, tinha um link. Um link para uma página de notícias. E quando eu cliquei, meu sangue gelou. Era uma matéria sobre fraude. Sobre uma investigação policial. E no meio da matéria, tinha o nome dele. O cara com quem ela estava planejando fugir. Ele estava sendo investigado por estelionato, por aplicar golpes, por enganar pessoas e roubar dinheiro. E quando eu li mais, eu descobri que ele já tinha feito isso antes. Várias vezes. Com várias mulheres. Ele seduzia, conquistava, fazia a mulher se apaixonar. E então, convencia ela a investir dinheiro em negócios falsos, ou a emprestar dinheiro para ele, ou a fugir com ele levando tudo o que tinha. E depois, quando tinha o que queria, ele sumia, deixava a mulher sem nada, e recomeçava com outra. E ela ia ser a próxima vítima. Eu fiquei ali, sentado, lendo aquilo tudo, e uma mistura estranha de sentimentos tomou conta de mim. Porque por um lado, eu queria rir. Rir da ironia, dela ter tentado me roubar para fugir com um cara que ia roubar ela. Dela ter planejado me trair para ficar com alguém que só queria o dinheiro dela. Era quase poético, quase justo. Mas por outro lado, uma parte de mim ficou triste. Porque mesmo depois de tudo que ela tinha feito, eu não desejava que ela fosse enganada assim, que ela fosse usada assim, que ela perdesse tudo assim. Eu respirei fundo, e tomei uma decisão. Eu ia contar para ela. Eu ia avisar. Não porque eu queria voltar. Não porque eu perdoava, mas porque era a coisa certa a fazer. Porque mesmo que ela tivesse me traído, mesmo que ela tivesse tentado me roubar, eu não ia deixar ela cair numa armadilha dessa sem pelo menos tentar avisar. Se você está acompanhando até aqui, deixa um like. E se você quer ver como termina, fica até o final. Eu peguei o celular. Liguei para ela. Tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E quando eu já ia desligar, ela atendeu. A voz dela estava diferente, fraca, cansada. E ela perguntou, com um tom que misturava surpresa e medo: oi? Eu preciso falar com você, eu disse. É importante. Ela hesitou. E então perguntou: sobre o quê? Sobre ele. Sobre o cara que você estava planejando fugir. Silêncio. Um silêncio pesado. E então ela disse, quase num sussurro: como você sabe? Não importa como eu sei. O que importa é que você precisa saber quem ele realmente é. E eu contei. Contei sobre a matéria, sobre a investigação, sobre as outras mulheres, sobre o golpe. E a cada palavra que eu falava, eu ouvia a respiração dela ficando mais rápida, mais irregular. Como se ela estivesse tentando processar. Tentando entender. Tentando aceitar que ela também tinha sido enganada. Quando eu terminei, o silêncio voltou. E então ela começou a chorar. Não um choro alto, um choro baixo, sufocado, de quem está tentando não quebrar completamente. E entre soluços, ela disse: eu sou uma idiota. Eu não respondi, porque não tinha o que responder. Ela tinha feito escolhas, escolhas erradas, e agora estava pagando o preço. Ela continuou: eu joguei tudo fora. Joguei você fora. Joguei a gente fora, por um cara que só queria me usar. Eu sou uma idiota. E pela primeira vez, eu ouvi arrependimento de verdade. Não arrependimento por ter sido pega, mas arrependimento por ter feito o que fez, por ter escolhido o caminho que escolheu, por ter destruído algo real por uma ilusão. Mas mesmo ouvindo isso, mesmo vendo que ela estava quebrada, eu sabia que não tinha volta. Sabia que a gente não ia voltar. Sabia que o que tinha acabado para sempre. Eu só queria que você soubesse, eu disse, para você não cair nessa. Para você não perder o que você ainda tem. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me avisar. Mesmo depois de tudo. E eu desliguei. Eu fiquei ali, segurando o celular, e uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era felicidade. Não era tristeza. Era fechamento. Era a sensação de que aquilo realmente tinha acabado. De que eu tinha feito o que precisava fazer.
E que agora, eu podia finalmente seguir em frente de verdade. Alguns dias depois, eu soube que ela tinha terminado com ele, que tinha bloqueado, que tinha cortado o contato, e que estava tentando reconstruir a vida dela sozinha. E eu fiquei feliz por ela, não feliz de querer voltar, mas feliz de saber que ela tinha escapado de algo pior. E quanto a ele? Ele foi preso. A investigação avançou. As vítimas prestaram depoimento, e ele foi condenado. E toda vez que eu via uma notícia sobre o caso, eu pensava que se eu não tivesse descoberto a traição quando descobri, talvez ela tivesse fugido com ele. Talvez ela tivesse levado os 3 milhões. E talvez ela tivesse perdido tudo. Mas ela não perdeu. Porque eu impedi. Porque eu agi. Porque eu me protegi. E sem querer, protegi ela também. Comenta aí se você teria avisado ela. Ou se você teria deixado ela prender do jeito mais difícil. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Não foi fácil, não foi indolor. Mas foi necessário, porque me ensinou o que eu precisava aprender. Me mostrou quem eu realmente sou, e me deu a força para recomeçar. Eu aprendi que confiança é frágil, que amor não basta, que você precisa estar atento, que você precisa se proteger. E que às vezes, a pessoa que você mais ama é a pessoa que mais pode te machucar. Mas eu também aprendi que é possível se reerguer. É possível reconstruir. É possível seguir em frente, mesmo quando parece impossível, mesmo quando parece que o mundo desmoronou. E os 3 milhões? Eles estão lá, na empresa, sendo investidos, crescendo. E toda vez que eu olho para eles, eu não penso no que quase perdi. Eu penso no que eu consegui proteger. No que eu consegui salvar. No que eu consegui construir sozinho. Ela tentou me trair. Tentou me roubar. Tentou me destruir. Mas no mesmo minuto que eu descobri, eu cobrei. Eu agi. Eu me protegi. E hoje, eu estou aqui. Mais forte. Mais sábio. Mais preparado. E se tem uma lição que eu quero deixar para você, é essa. Quando alguém tentar te destruir, não deixe. Não se entregue. Não aceite. Lute. Proteja o que é seu, haja rápido, e saia vitorioso, porque você merece, porque você é capaz, porque você é mais forte do que imagina. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, nada permanece igual, mas você escolhe se vai ser destruído por ela, ou se vai usar ela para se reconstruir mais forte. Eu escolhi me reconstruir. E foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Se essa história te tocou, se te fez refletir, se te inspirou de alguma forma, inscreva-se no canal. Deixa um super thanks. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque histórias reais têm o poder de transformar. E essa é uma história sobre transformação, sobre força, sobre recomeço. E lembra, não importa o que aconteça, não importa quem te trai, não importa quem tenta te destruir. Você sempre tem uma escolha. Você sempre tem o poder de reagir, de se proteger, de seguir em frente. E quando você faz essa escolha, quando você decide lutar, você já venceu.